Fala pessoal do canal da Simpátio, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que são as lentes de contato, mas antes, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu comentário e não esqueça daquele like pra gente. Bom, as lentes de contato são pequenas películas de cerâmica ou porcelana que se aderem à superfície do dente, e aí elas conseguem fazer mudanças incríveis. Basicamente, as lentes de contato, elas têm uma durabilidade, segundo a literatura, de 20 anos. O paciente que consegue cuidar bem, ela pode durar até 20 anos. Quais são as indicações? As indicações são pacientes basicamente que estão insatisfeitos com a estética com sorriso ou pacientes que já perderam uma grande quantidade de esmalte por conta de bruxismo ou por N fatores. Esse paciente também tem indicação para colocar lente. Como é feito esse processo? Na primeira consulta, o paciente faz uma moldagem e o dentista cria um planejamento para esse paciente. Nesse planejamento é feito um enceramento. Esse enceramento, mais conhecido como mocap, ele é exatamente o final, a projeção do resultado final desse tratamento. E isso é mostrado para o paciente, em alguns casos, quando possível, a gente até leva esse planejamento na boca do paciente para ele visualizar o tratamento. Partindo daí, numa segunda consulta, é feito o preparo. Esse preparo ele é de acordo com o planejamento do paciente. Tem gente que a gente acaba preparando um pouco mais, desgasta um pouco mais os dentes do paciente, e tem paciente que já tem o dente reduzido, não precisa de tanto desgaste. Outra dúvida muito frequente dos pacientes em relação à lente é qual a diferença de lente e faceta. A única diferença dos dois seria a espessura. A lente ela tem uma espessura bem menor, uma espessura mais fina, e a faceta tem uma espessura um pouco maior. E isso, na verdade, é determinado pelo planejamento. Pacientes, por exemplo, que têm um dente já com volume maior, esse paciente, às vezes a gente desgasta um pouco mais e mesmo assim faz uma lente fina. E paciente, às vezes, que tem pouco volume de dente, que quase não precisa de desgaste, às vezes eu preciso, para poder mudar a arcada desse paciente, para poder gerar uma estética, eu preciso fazer uma lente um pouco maior. E essa lente fica com uma espessura maior, acaba se transformando numa faceta. Então isso vai de acordo com o planejamento, não existe uma regra específica para isso. Basicamente, lentes mais finas são consideradas lentes de contato e um pouco mais grossas são facetas. Algumas contraindicações para lente, basicamente, são pacientes que têm perda óssea ou pacientes que faltam elementos dentários. Esse paciente precisa primeiro se reabilitar. Eu costumo falar muito. O paciente, para fazer lente, ele precisa estar com a saúde bucal em dia. Ele não deve ter falha, ele precisa estar sem cárie, ele precisa estar com a saúde gengival bacana. Esse paciente pode receber as lentes de contato. Em caso contrário, precisa tratar primeiro, reabilitar o paciente nas falhas e aí sim partir para as lentes. Outra dúvida frequente é em relação a preço. O preço varia em média de R$ 1.500 a R$ 5.000 por lentes. Isso varia muito do profissional, da clínica, da região, mas a média é mais ou menos essa. É um tratamento de muito sucesso. Por quê? Porque quando bem planejado e executado, por mais que a lente seja muito fina, ela tem uma resistência grande. Por quê? Ela se adapta sobre a superfície do dente. Ou seja, ela adquire a resistência da superfície. Um exemplo bobo é como se fosse um vidro ou um porcelanato. A partir do momento que ele está solto, se você joga no chão ou bate, ele vai quebrar. A partir do momento que você cimenta ele na superfície que foi preparada para receber ele cria resistência da superfície. A mesma coisa com as lentes de contato. Então é um tratamento que tem muito sucesso. Quando bem indicado, o paciente vai ficar muito feliz, é uma transformação de vida. Eu recomendo bastante, mas procure o profissional. Qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal da Simpátio e um grande abraço.